Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema Queixas e Reclamações. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, amigos, irmãos da Rádio e TV Fraternal. É com muita satisfação e honra que nos predispomos a mais uma atividade de aprendizado e de crescimento espiritual. Meus irmãos, a vida nos cerca de momentos muitas vezes difíceis, que acabam por quebrar as nossas expectativas, trazendo decepções, frustrações, que nos levam a cair no contexto das queixas e reclamações. A busca do acolhimento para um desabafo é muito sadio, muito reconfortante. E isso é próprio de cada um de nós, seres humanos encarnados num planeta de provas e expiações. As queixas e reclamações fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? De uma forma geral, todo mundo reclama. Todo mundo quer colocar para fora as suas insatisfações. As queixas e reclamações só assumem um caráter doentio e perigoso quando elas são viciosas. Quando elas excedem e passam a fazer parte da nossa rotina, como algo extremamente negativo. Os comentários que nós costumamos fazer no dia a dia, a respeito de muita coisa que nos cerca, como, por exemplo, as mudanças climáticas, não é? Nossa, que calor! Nossa, que frio! Nossa, como tudo está caro, né? Não constituem reclamações doentias. Como já falei, são comentários que todos nós fazemos ao longo da nossa vida. Essas expressões só se tornam doentias e negativas quando estão imantadas de energias de raiva, de revolta, de desespero, de inconformismo, que acabam atraindo energias no mesmo padrão vibratório. O Evangelho de Mateus traz um alerta de Jesus a respeito da necessidade de nós nos acalmarmos, de nós aquietarmos o nosso coração, quando ele diz: não vos aflijais pelo dia de amanhã.
a cada dia a sua preocupação. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E ele acrescenta mais, que Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, provê as necessidades desses seres da criação. E que, logicamente, ele não irá se esquecer de nós. Então, aí nesse contexto, meus irmãos, nós temos recursos para a nossa reflexão, assim, trazidos pelo próprio Evangelho de Jesus. Quando ele diz que nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu de forma tão suntuosa como os lírios do campo. E que se Deus provê a necessidade desses seres da criação, é claro que ele não irá se esquecer de prover as nossas necessidades. E aí nós ficamos pensando, mas não será isso uma apologia ao comodismo, né? À passividade, ao cruzar de braços? Não. Porque na realidade, tanto os lírios do campo quanto os pássaros têm funções a desempenhar. Os lírios do campo, como toda planta, como toda a natureza, tem trabalhos a executar. As árvores, com suas raízes, sugam a energia do solo. E buscam a luz do sol para poderem sobreviver. Esse é um trabalho indispensável para elas. Deus não pode fazer isso no lugar delas. Os pássaros, por sua vez, constroem seus ninhos, trabalhando para buscar os elementos necessários para a construção desses ninhos. Desculpe. Então, esta atividade é própria deles. Deus não pode fazer por eles. Então, cada um de nós tem um papel a cumprir aqui na Terra, uma função a desempenhar, que é própria e indispensável para o nosso crescimento espiritual. Então, quando Jesus nos alerta para que não nos aflijamos pelo dia de amanhã, para que conservemos a calma, a paz e a tranquilidade, ele está assim nos orientando para que não nos deixemos dominar pela ansiedade. E que acreditemos com certeza que se nós fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Então, quando nós caímos no contexto das queixas e das reclamações doentias, é porque nós saímos dessa harmonia. Nós extrapolamos
as barreiras da nossa própria serenidade, desacreditando no amparo da providência divina. E nos deixamos dominar pela pressa, pela ansiedade, pela vontade de alcançar aquilo que muitas vezes não é bom para nós, pelos sonhos, pelas ilusões, que não satisfeitas, nos levam a queixas e reclamações perturbadoras. Então, meus irmãos, cientificamente já está provado que as nossas células trabalham sob o comando da nossa mente. Elas constituem um verdadeiro universo dentro de nós. Um universo em que a solidariedade se faz presente. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, traz uma observação muito significativa. Ele diz que todo o universo está submetido à lei da solidariedade. Porque a lei da solidariedade é uma lei divina. E todo o universo, planetas, astros, todos estão submetidos a essa lei. Por isso que não existem conflitos entre eles, competições, ou nada que possa quebrar esse equilíbrio. O nosso corpo é um verdadeiro universo, que também atua no contexto da solidariedade. São trilhões de células trabalhando para sustentar o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual dentro dos conceitos da doutrina espírita. Então, elas por si mesmas, elas se organizam, elas se unem para cumprir os seus papéis de forma harmoniosa e fraterna. Cada uma delas sabe o que fazer, sabe a função que deve desempenhar. Quando a nossa mente está envolvida no desequilíbrio, no descontrole, nós interferimos na harmonia do trabalho celular. E podemos instalar aí o desequilíbrio. E a ciência está comprovando a importância do nosso estado de alma, da nossa tranquilidade interior, para o trabalho que as nossas células desempenham dentro de nós. A calma, o equilíbrio, a gratidão, a harmonia da nossa alma
exerce influências significativas no trabalho das nossas células. Por isso Jesus disse com grande propriedade: o reino de Deus está dentro de vós, não o procureis em outra parte. O reino de Deus, meus irmãos, é um estado de paz, é um estado de calma interior, de tranquilidade, que só quem está sintonizado no bem consegue sentir e sustentar. Então tudo começa dentro de nós. E ele vai mais além e diz: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e ainda mais, chamando a nossa atenção para o nosso potencial de luz, o nosso potencial divino, que nos coloca em harmonia com o universo, fora e dentro de nós, se nós soubermos realmente reconhecer isso e trabalharmos na direção da conquista das virtudes verdadeiras da alma. Todo desequilíbrio interfere na nossa saúde física, mental e espiritual. A ciência já comprovou que a reclamação nociva, aquela que foge dos limites do normal, a reclamação viciosa e doentia, interfere na harmonia do trabalho das nossas células. Existe um hormônio denominado cortisol, que é responsável pelo nosso estresse. Em dose adequada, em dose certa, ele regula o nosso estresse. Agora, quando a reclamação atinge um nível assim descontrolado, esse hormônio passa a produzir de forma excessiva e também descontrolada, que afeta a nossa saúde física e mental, segundo a medicina. Aí nós passamos a sentir as consequências, os efeitos dessa ação doentia, que podem se retratar atingindo a nossa cognição, segundo eles, sendo assim perniciosas essas influências, a nossa memória, exercendo influência negativa com relação à nossa pressão arterial, que se descontrola, que altera, isso se verifica também nos batimentos cardíacos,
também em problemas relacionados com a nossa glicemia, provocando diabetes e até AVCs. Isso está cientificamente comprovado através de experiências realizadas e que revelam os efeitos negativos da reclamação, das queixas descontroladas. A doutrina espírita nos esclarece também algo muito importante que se faz sentir nesse contexto das vibrações desequilibradas, em que o descontrole emocional se faz presente. Esse descontrole emocional que está assim ligado à mentalização de ideias destrutivas, de pensamentos negativos que acabam atraindo mentes no mesmo desequilíbrio. O Livro dos Espíritos traz uma resposta dos Espíritos a Kardec, quando ele pergunta: os Espíritos podem interferir nos nossos pensamentos e na nossa vida? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Às vezes são eles mesmos que vos dirigem. Então, meus irmãos, quando nós estamos vivendo no universo das reclamações e queixas doentias, nós abrimos brechas para espíritos que atuam na mesma faixa vibratória e que se unem a nós, reforçando essa tendência negativa que existe dentro de nós. E nós nos tornamos cada vez mais assim envolvidos nessa atmosfera pesada e destrutiva. Então Jesus nos aconselha a buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus que está dentro de nós. E esta é uma orientação muito importante para que nós aprendamos a viver e a aceitar-nos como somos, com aquilo que temos, e a agradecermos a Deus por tudo que Ele nos proporciona
Porque pensando e agindo dessa maneira, nós conseguimos fortalecer em nós mesmos o desejo de seguir em frente, de lutar, de trabalhar para conquistarmos os nossos objetivos. Porque quando nós somos levados pela energia negativa da reclamação e da queixa viciosa, nós entramos no contexto daquelas criaturas que perderam o sentido da vida, a razão de viver. Não encontram satisfação em nada, nada serve, tudo é ruim, não conseguem enxergar a beleza à sua volta, só enxergam tristeza, revolta, desespero, e com isso, tudo vai se tornando cada vez mais difícil. Então, o conselho de Jesus é um conselho educativo, para que nós aprendamos a conquistar dentro de nós mesmos a felicidade que nós, de forma enganosa, procuramos encontrar fora de nós, nas ilusões da vida, nas fantasias, na busca do poder, na busca da satisfação apenas dos bens materiais e de tudo que possa entorpecer os nossos sentidos. Ele nos chama ao despertamento verdadeiro das nossas almas, alimentando-nos dos valores, dos princípios elevados que nos fortalecem e que nos ajudam a crescer espiritualmente. Em qualquer situação, meus irmãos, em qualquer dificuldade, nós podemos trabalhar em nós essa paz interior, essa quietude da alma, que nos faz entender cada momento, cada aflição, como aprendizado para as nossas vidas. Vamos lembrar aqui de uma figura que se eternizou na história da humanidade. Nelson Mandela, grande líder político, que ficou 27 anos preso, injustamente. 27 anos isolado do mundo, mas que não perdeu a razão de viver, nem o sentido da sua vida. Porque durante esses 27 anos, em vez de se deixar dominar pela reclamação doentia, pela revolta, pelas queixas, ele procurou construir naquele tempo à sua disposição e no espaço que lhe foi reservado, os alicerces da sua renovação espiritual. Foi ali,
com sua liberdade restrita, que ele fez um curso de direito por correspondência. Ele fez um curso de direito por correspondência. E ali naquele meio, ele continuou trabalhando em defesa dos direitos humanos, porque sentia na pele as injustiças humanas. Como preso, ele constatava as injustiças sofridas pelos detentos, obrigados a trabalhos forçados, como ele próprio era obrigado. Então, ele procurou lutar para que esse contexto se modificasse, para que essas injustiças não mais acontecessem. E ali, naquele contexto tão restrito, ele escreveu a sua autobiografia. E saiu dessa situação 27 anos depois, mais maduro, mais renovado e pronto para atuar de forma verdadeira em favor da humanidade. 27 anos depois ele estava livre. Ele estava livre e foi agraciado com o cargo de presidente da África do Sul. Dizem as pesquisas que em um de seus discursos mais importantes, ele fez questão da presença do seu carcereiro, com quem ele conviveu durante 27 anos. E ele, meus irmãos, não saiu da prisão com ideias de vingança, de ódio, de revolta, não. Ele mostrou que tudo aquilo que ele viveu lhe serviu de lição. Tanto é que ele tem uma frase que assim resume essa sua maneira de ser. Ele diz assim: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Tudo é aprendizado, meus irmãos. Quando nós conseguirmos enxergar com os olhos de maturidade toda e qualquer aflição que nos atinja. E depois, meus irmãos, ele foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz, deixando aí para a humanidade um legado de luz e de libertação. E assim é, meus irmãos, quando nós sabemos fazer bom proveito das dificuldades que nos atingem. Quando nós aproveitamos as barreiras, os obstáculos, como trampolins para o nosso crescimento espiritual.
e não como instrumentos de reclamação doentia, de queixas que só destroem tudo aquilo que nós pretendemos alcançar. O Evangelho de Lucas traz uma lição significativa para todos nós, que resume tudo isso que está sendo tratado. Jesus estava na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Jesus frequentemente visitava a casa de Lázaro e de suas irmãs. Primeiro porque tinha muita afinidade espiritual com Lázaro, que era, na realidade, o seu irmão espiritual. Ele constantemente estava ali para descansar, para se alimentar, repousar, e era recebido com honras e com muita alegria. Aquele era um momento muito importante. Jesus ali havia chegado com seus discípulos. E Marta, como anfitriã que era, procurou fazer as honras da casa. Foi correndo para dentro, providenciar acomodações, providenciar alimento e conforto para todos. Jesus não perdia tempo, meus irmãos. Aonde quer que fosse, onde quer que estivesse, ele aproveitava para semear as suas lições imorredoras. E ali naquele momento, ele se pôs a falar dos seus ensinamentos, das verdades da alma, daquilo que traz para a alma o verdadeiro sentido da vida. Maria, a partir do momento que Jesus começou a falar, ela ficou como que hipnotizada pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. E ali se manteve, alimentando-se das verdades imorredoras do Mestre. E o tempo passou. Marta, por sua vez, incomodada pela postura de Maria, veio até o Mestre para reclamar. E ela reclamou, expondo ao Mestre as suas queixas, as suas aflições, e disse: Mestre, não é justo que eu sozinha me esfalfe nos serviços da casa, enquanto Maria fique aí. Aí Jesus aproveitou para dar-lhe uma grande lição, a ela e a toda a humanidade que vive nesse contexto da ansiedade, da reclamação e das queixas improdutivas. E ele disse a ela: Marta, Marta,
andas aflita e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte que nunca lhe será tirada. Meus irmãos, Maria escolheu a boa parte. Esta boa parte tem como prioridade a busca do reino de Deus dentro de nós. A busca das prioridades verdadeiras à alma, do alimento espiritual, dos valores e princípios elevados que nos colocam acima de toda e qualquer aflição, de todo e qualquer descontrole e desequilíbrio. Então Jesus chama a sua atenção para isto, para a escolha da boa parte. Dom Helder Câmara, meus irmãos, em certa ocasião foi questionado por uma de suas seguidoras, que trouxe, assim, à baila, esta cena do Evangelho, dizendo que Jesus não foi justo com Marta, que a sua reclamação tinha sido bem fundamentada, mas que Jesus não entendeu a sua postura e pareceu desmerecer o trabalho dela. Aí, Dom Helder Câmara, cardeal arcebispo de Olinda, em Pernambuco, com toda a sua humildade, com toda a sua mansuetude e paciência, deixou bem claro para aquela irmã que não foi essa a intenção de Jesus. Porque Jesus jamais desmereceria o trabalho de quem quer que fosse, muito menos de Marta. Ele quis mostrar para ela que na vida há tempo para tudo e que ela poderia ter ficado juntamente com Maria, se alimentando das lições divinas do Mestre, fortalecendo a sua alma, o seu espírito, para depois juntas fazerem tudo aquilo que tinha que ser feito. Então tudo se resume, meus irmãos, no bom aproveitamento do tempo e das oportunidades que a vida oferece. Dom Helder Câmara explicou para sua seguidora que Jesus quis alertar Marta a respeito de uma grande verdade que deve servir para todos nós, que nós precisamos viver na terra, viver neste mundo, esforçando-nos para termos as mãos de Marta e o coração de Maria, porque ninguém deve tomar posturas opostas. Ninguém deve ser Marta ou Maria isoladamente. Mas
Essas duas posturas precisam se encontrar e se harmonizar. A praticidade de Marta, através do trabalho, através da luta, através da vida diária, a esta praticidade precisa se unir a postura de Maria, da busca dos verdadeiros valores da alma, dos verdadeiros princípios que nos fortalecem e nos sustentam para as lutas de cada dia, para as lutas da nossa vida. Quem se deixa guiar apenas pelos propósitos de Marta acaba caindo na frustração, na decepção, no descontrole e adota como modo de viver a reclamação doentia, a queixa descontrolada. É preciso que a nossa vida, que o nosso trabalho, que a luta pela sobrevivência seja sustentada pelos valores verdadeiros da alma, para que nós saibamos agradecer e elevarmos o nosso padrão vibratório, a fim de que não nos deixemos dominar pelas queixas e pelas reclamações que só trazem prejuízo quando alimentadas de forma doentia para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, que nós, através desse conhecimento, possamos guiar-nos de forma equilibrada, de forma assim harmoniosa, seguindo a orientação do Mestre Jesus. Que nos aconselha a trabalharmos dentro de nós a quietude, a paz, a serenidade, que irão nos fortalecer diante de todo e qualquer obstáculo ou dificuldade da nossa vida. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos refletir sobre essas lições preciosas. Agora nós vamos para a parte musical, né? E escolhi uma música que é da autoria de Vinícius de Moraes e de um compositor muito assim talentoso chamado Antônio Maria. E a música tem como título Ai que me dera. Ela fala de sonhos, de renovações, de transformações. E ela diz assim: ai, quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto, que do mundo o pranto se estancasse enfim.
Ai, que me dera percorrer estrelas, ter nascido anjo e ver brotar a flor. Ai, que me dera uma manhã feliz, ai, que me dera uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas, e duas a duas fossem ser casais. Ai, que me dera o som de madrigais, ver todo mundo para sempre assim, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão ruim. Ai, que me dera ouvir um nunca mais dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim da espera ouvir na primavera alguém chamar por mim. Que Deus nos abençoe a todos, não é? E muita paz. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.